pessoal, estamos aqui para mais uma aula do livro de Abacuque. Hoje a nossa aula vai contemplar o quinto ai. E os versículos que nós estamos estudando, onde se encontram 5 ais de Abacuque, são os versículos de 6 a 20 do capítulo 2 do livro de Abacuque. Hoje nós leremos os versículos 18, 19 e 20 e finalizaremos o segundo capítulo, bem como o quinto ai. Então, abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 2, versículos de 18 a 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento aqui nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, por esta palavra ter chegado até nós. Queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina, porque a tua palavra nos admoesta, porque a tua palavra nos orienta, porque a tua palavra tem sido alimento para as nossas vidas. Nós queremos te agradecer neste momento por tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar aqui agora com esse texto, com este estudo, e que nós possamos, Senhor, não apenas ser pessoas que ouvem e que leem apenas, mas que sejamos pessoas que aplicam a tua palavra no nosso coração, que aplicam a tua palavra no nosso caminhar. Aplica a tua palavra, ó Deus, em nosso coração, para que nós caminhemos sobre ela, para que ela seja luz para os nossos caminhos. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós finalizaremos o capítulo 2, né? E veremos agora o quinto ai. Bem, nós falamos que os ais são palavras condenatórias, né? Palavras de maldição, e que ais se encontram também em outras partes do Antigo Testamento. Nesse momento aqui, nós já vimos que os ais, eles são dirigidos à Babilônia, e muitos teólogos, eles enumeram esses ais de maneiras diferentes em relação ao tratamento aos babilônios. Ou seja, os babilônios são taxados de agressores, de beligerantes, são taxados de violentos, enfim. Mas no quinto ai, todos eles concordam e usam a mesma palavra em relação a que os babilônios são taxados. Nesse momento aqui, as palavras, elas não são apenas palavras sinônimas, mas todos usam a mesma palavra concernente aos babilônios, mostrando e taxando-os de idólatras. O Hernandes Dias Lopes falou das corrupções em várias áreas, né? Da corrupção na área econômica, da corrupção na área política, da corrupção na área social, da corrupção na área moral, né, do poder moral, e agora ele vai falar da corrupção do poder espiritual, da corrupção na área espiritual. E os outros teólogos, eles trazem a palavra idólatra para se referir aos babilônios. Então, aqui nesse texto, nós temos a quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Nestes versos, né, nestes versículos aqui, nós vemos o quanto Deus mostra a tolice e a cegueira das pessoas que se envolvem na idolatria, das pessoas que se comportam como idólatras, das pessoas que atraem ídolos para si, das pessoas que levantam ídolos para si. Afinal de contas, é extremamente insensato o homem buscar forças em deuses construídos por ele mesmo, né? Chega a ser insensato e até existe uma falta de lucidez nisso,
as pessoas se prostrarem e adorarem a imagens que elas mesmas criaram. Os assírios, eles confiavam em seus deuses e atribuíam aos seus deuses as suas conquistas, né? Eles, na realidade, confiavam e celebravam os seus deuses, crendo que os seus deuses os ajudavam em suas conquistas. Quando eles demonstraram essa soberba diante de Judá, Deus, né, os massacrou severamente. E aqui no texto a gente observa que com os babilônios aconteceria o mesmo. Ao destruir os babilônios, Deus estava também revelando a sua superioridade diante dos deuses, né, dos babilônios e todas as outras supostas deidades. Então Deus revelaria realmente o seu poderio e a sua superioridade, a sua supremacia, a sua soberania. Aqueles que confiavam e que confiam em imagens feitas por mãos humanas estão e são fadados à destruição. Em contraste com os ídolos pagãos, o Senhor, ele reina sobre o universo. Em contraste com os ídolos pagãos, o Senhor reina sobre o universo do seu templo celestial de maneira transcendente, o Santo de Israel. Então, diante da majestosa presença e soberania de Deus, a resposta apropriada é temor. Como diz o texto, cale-se diante dele toda a terra. Em termos bíblicos, nós sabemos que o ídolo é alguma outra coisa que não seja Deus que ocupa o lugar de honra em nosso coração, né? Alguma coisa que não seja Deus na qual nós empregamos o nosso coração, as nossas motivações, os nossos interesses, que nos controla, que nos governa e que nós acabamos servindo. A idolatria, ela é extremamente sutil, extremamente sorrateira. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Sabe o que vai determinar isso aí? Né? É a nossa reação em relação a elas. São as nossas atitudes e ações concernentes a estas coisas. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, infelizmente, nós estamos buscando a quem adorar. Infelizmente, nós estamos buscando a quem adorar em detrimento de Deus, né? O que não é correto. Nós fomos criados para adorar. Então, nós somos adoradores por essência. E se nós não adoramos a Deus, outra coisa vai ser objeto da nossa adoração. Então, a idolatria nem sempre vai envolver negações explícitas de que Deus é Deus, de que Ele existe e negação explícita do seu caráter. Não necessariamente. Mas são coisas que acabam tomando o lugar de Deus em nosso coração. E o último ai aí proferido é contra o maior de todos os pecados, que é a idolatria. Né? Na realidade, ela representa a fonte, ela representa a razão básica de todos os outros pecados. Quando tiramos Deus do trono, né? Quando tiramos Deus do centro da nossa vida, do nosso coração, dos nossos interesses e colocamos outras coisas, adoramos a essas outras coisas, nos prostramos a estas outras coisas. Essas outras coisas se tornam mais importantes na nossa vida e mais interessantes do que Deus. E aí deixamos de lado as suas ordens, as suas diretrizes que nós encontramos em sua palavra. Então, a idolatria é uma abominação para Deus. E nós podemos tirar algumas lições desse texto aqui que nós acabamos de ler. A primeira delas é que os ídolos, eles são inúteis e são desprovidos de vida e de poder. Então, os ídolos são inúteis. A gente vai tirar aqui do texto e vai observar no texto a inutilidade dos ídolos, que são desprovidos de vida e desprovidos de poder. Os ídolos, na realidade, são substitutos mortos do Deus vivo. São substitutos mortos, nada podem fazer. A pessoa que confia numa coisa muda, imóvel,
e que ela mesma fabricou, na realidade, acaba realmente zombando, né, do Deus vivo e poderoso. Como pode esperar, né, Abacuque na realidade traz esse questionamento, como pode esperar que tal escultura intervenha, haja em seu favor? Sempre que uma pessoa deposita a sua confiança, as suas prioridades em coisas feitas e não naquele que é criador de todas as coisas, ela se torna culpada por idolatria. Sempre que nós atribuímos ou investimos ou temos prioridades, investimos as nossas prioridades, o nosso interesse, servimos, nos motivamos, empregamos o nosso coração naquilo que não é Deus, nós estamos sendo culpados por idolatria. Os homens adoram ídolos criados por eles. Os homens adoram e se prostram diante de ídolos fabricados por eles mesmos. E aí o profeta Abacuque pergunta que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. A inutilidade do ídolo é em razão de que ele não pode falar nada, ele não pode fazer nada, ele não pode agir, porque ele é inútil, ele é feito por mãos humanas. O nosso Deus não é feito por mãos humanas, o nosso Deus é eterno, não há, princípio e nem fim. O nosso Deus é eterno, ninguém o criou. E aí a gente pode observar aqui que há um contraste, A inutilidade do ídolo é em razão particularmente de sua inabilidade. E há um contraste com o Deus de Israel, que não foi criado por ninguém, não foi criado por mãos humanas, é eterno e é um Deus que fala, é um Deus que age em favor do seu povo. Um ídolo é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, do Criador, em lugar do Criador. E coisas e pessoas podem se transformar em nossos ídolos. Não só coisas e pessoas. A posição social, por exemplo, pode ser um ídolo na nossa vida. Existem pessoas que elas fazem de tudo, elas investem tudo que elas têm por uma posição social. A posição social passa a ser uma obsessão para elas. Uma realização profissional passa a ser uma obsessão, passa a ser o seu ídolo. Ela investe todo o tempo, emprega todo o seu coração numa realização profissional. O ídolo também pode ser para alguns o seu apetite. Esse apetite não é só o apetite, a fome, por comidas, mas pelo sexo e por tantas outras coisas que se tornam fontes de prazer. E acaba sendo também um ídolo na vida de certas pessoas. A capacidade intelectual também pode ser um ídolo, E a Bíblia nos exorta. Filhinhos, 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. E aí a gente observa que aqui não está falando apenas de uma imagem de escultura, mas de tantas outras coisas que acabam sendo para nós mais importantes do que Deus é para nós. E do que Deus deve representar para nós. A segunda lição que nós tiramos aqui, na parte B do versículo 18, é que os ídolos, eles são mestres do engano. Abacuque os chama e os identifica como mestres do engano. O versículo a parte do versículo, ela é imagem e fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos, mestre de mentiras. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 8:4, ele diz que o ídolo por si só não é nada neste mundo. O ídolo por si só não é nada neste mundo. E existe um engano agindo por trás da idolatria. Existe todo um engano, todo um engodo agindo por trás da idolatria. Olha só o que o versículo de Oséias 4:12 nos diz. O meu povo consulta a madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Por isso as pessoas, muitas vezes, elas atribuem milagres aos ídolos. Porque isso parece funcionar. Por vezes isso parece funcionar. E aí este engano acaba embaraçando as pessoas nas teias da idolatria. Acaba,
travando as suas vidas ali e tragando as suas vidas nas teias da idolatria. Abacuque chama os ídolos a imagem de fundição de mestre de mentiras. A imagem mestra de mentiras. Então, o próprio artífice confia e acredita na imagem que ele mesmo criou. E aí as pessoas, elas passam a invocar uma imagem em lugar do Deus vivo. As pessoas passam a orar a esta imagem, a pedir a esta imagem, a fazer sacrifícios a esta imagem, a clamar a uma imagem que é muda, em vez de buscar a face do Deus vivo. A terceira lição que nós tiramos desse texto é que os ídolos, eles são estáticos. A gente acabou de dizer isso aqui. Então, eles são estáticos e são inúteis. De nada adianta nós corrermos, né, e nos prostrarmos e pedirmos socorro e expor a nossa aflição em busca de alívio, em busca de ajuda, invocando os ídolos em tempos difíceis. Sabe por quê? Porque o profeta Abacuque é enfático ao dizer: ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Ai daquele. Pode o ídolo ensinar? Ele está coberto de ouro, ele está coberto de prata, mas em seu interior não há fôlego nenhum, não há vida. Eles não têm vida, eles não são vivos, são ídolos mortos. O ídolo não tem vida, o ídolo não pode atender a um chamado, o ídolo não pode interceder por alguém, o ídolo não pode orientar alguém, o ídolo não pode escutar alguém. Não pode escutar ninguém. Como se prostrar diante deles e adorá-los? Uma outra lição que nós podemos aprender é que a idolatria, ela é uma falta de entendimento, chega até ser uma ausência de lucidez. Quanta insensatez existe naquele que tenta animar uma árvore ou fazer uma pedra acordar. Quanta insensatez existe na vida, na mente, no intelecto, né, daquelas pessoas que tentam animar uma árvore, fazer com que ela mude de lugar, fazer com que ela reaja de uma maneira diferente daquela que ela foi criada para reagir, ou acordar uma pedra. Quanta insensatez! Por isso, o adorador da imagem, muda e morta, torna-se semelhante a ela. Sem entendimento, sem vida espiritual. Vejamos o que diz o texto de Salmos 115, do versículo 2 ao versículo 8. Você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo. No Salmo 115, versículos 2 a versículo 8. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E nem emitem som nenhum com a sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que fazem, e todos os que neles confiam. Sem entendimento, sem lucidez, como a pedra, como a árvore. Sem entendimento, sem lucidez. A próxima lição, a quinta lição que nós podemos tirar desse texto é que os idólatras estão debaixo de condenação, debaixo de juízo, debaixo do juízo de Deus. A idolatria não é algo neutro. A idolatria, ela provoca a ira de Deus. A gente pode ver isso em Romanos 1, versículo 18 até o 23. É um insulto ao Criador. A idolatria é um insulto ao Criador, é uma corrupção do culto vivo, do culto ao Deus vivo. Deus proibiu a idolatria em sua lei. Os idólatras, eles não herdarão o reino dos céus. E aí o profeta, ele lança um ai de condenação sobre os idólatras. A Babilônia confiava nos seus deuses e pereceu juntamente com eles. A sexta e última lição que nós podemos tirar desse texto é que somente o Deus vivo, somente o Deus soberano é digno
de adoração e temor. Somente o Deus vivo, o Deus soberano, é digno de adoração e temor. Em contraste com os ídolos, o profeta Abacuque faz uma das maiores declarações teológicas do seu livro, quando ele afirma: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele não estava se referindo ao templo construído por Salomão em Jerusalém. Ele não estava falando por templos feitos de mãos humanas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Há no céu, porém, o Deus vivo que tudo governa. Há um Deus vivo que tudo governa, que é transcendente. Ele não está oculto debaixo de prata, debaixo de ouro, mas ele está vivo no céu. Ele está vivo e presente, pronto e disposto a nos ajudar. Ele é invisível e habita no seu templo celestial. Diante dele, todas as nações devem se prostrar. Convém que as nações, assim como os indivíduos, se submetam ao seu senhorio, se submetam a ele em silêncio, aguardando o seu juízo. O templo aqui, como eu disse, não é o belo santuário, né, erguido pelo rei Salomão na cidade de Jerusalém. Sabe por quê? Porque não há 1 centímetro desse universo, desse vasto universo, em que Deus não esteja presente. A presença de Deus toma tudo. Os ídolos, eles não podem socorrer. Os ídolos, eles não podem aliviar a dor. Os ídolos, eles não podem atender, porque eles são mortos. Eles estão mortos. Mas o Deus vivo está no seu trono. O Deus vivo está no seu trono, está no seu santo templo. Os ídolos, eles são cobertos de vexame. Mas Deus está revestido de glória e poder. Deus agora descortina diante de Abacuque a sua majestade e traz respostas às inquietações do profeta. Deus agora responde ao profeta Abacuque. E Abacuque compreende que Deus, ele jamais perdeu o controle da situação. Ele jamais perderá o controle da situação. As rédeas da história sempre estiveram nas mãos deste Deus poderoso. E ele estava vendo isso agora, que os reinos do mundo, eles passariam, mas o reino de Deus é eterno. O reino do mundo, os reinos do mundo passarão, mas o reino de Deus, ele é eterno, pois o Senhor Supremo, o Rei do Universo, está no seu santo templo. Abacuque, ele enfrentou profundas angústias espirituais. Nós caminhamos com Abacuque durante esses dias e vimos quantas inquietações ele tinha, quão abismado ele ficou com a vara de disciplina de Deus. Nós vimos as inquietações do profeta, o diálogo dele com Deus. Agora, porém, Deus conforta o coração do profeta. Agora, porém, Deus traz ao coração do profeta a certeza de que, ainda mesmo que o sofrimento do justo aconteça, por causa do seu caráter santo, por causa do seu caráter de poder, seu plano soberano está em curso e jamais será frustrado. O plano soberano de Deus está em curso e jamais será frustrado. Deus não perdeu o controle da situação em que nós estamos vivendo. Deus não perdeu o controle do que está acontecendo no mundo hoje. Deus não perdeu o controle. Ele tem nas mãos as rédeas da história e de toda a situação. Se nós não crermos que o nosso Deus, ele é soberano e digno de adoração e temor, nós estamos, sim, fugindo do propósito para o qual nós fomos criados. Algo muito interessante que eu li no comentarista Weisby. Ele diz que 3 certezas consoladoras, 3 verdades absolutas são reveladas neste livro aqui. Especificamente no capítulo 2. No versículo 4, a primeira certeza é da graça de Deus. É que o justo viverá pela fé e é salvo, vive pela fé e é salvo pela graça. Primeira certeza é que a graça de Deus, ela nos alcança. É que a graça de Deus, ela existe. É que o justo viverá pela fé, salvo pela graça. A segunda está no versículo 14. A glória de Deus. A primeira, a graça de Deus. A segunda, a glória de Deus.
O império que haverá de dominar o mundo não é um reino terreno. Abacuque não precisava temer que não eram os babilônios que iam reinar sobre o mundo. Os reinos da terra passariam, mas a glória de Deus encheria toda a terra. A glória de Deus encheria toda a terra. Não a glória dos homens poderosos deste mundo, mas a glória daquele que é todo poderoso. E a terceira verdade consoladora, a terceira certeza consoladora, agora no versículo 20, sobre a soberania de Deus. A graça, a glória e a soberania de Deus. Os ídolos, eles são surdos, eles são impotentes, eles são mudos, eles são inúteis, eles são ineficazes, eles são mortos, eles são vazios, não há fôlego de vida neles. Mas Deus está entronizado no seu santo templo. Deus está entronizado e toda a terra deve se curvar diante dele. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que nós possamos fazer uma reflexão acerca daquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. A gente precisa refletir nessa palavra, porque isso é tão sutil, isso é tão sorrateiro. Nós, com a nossa boca, muitas vezes confessamos que Deus é o Senhor da nossa vida. Com a nossa boca, muitas vezes, nós dizemos isso e cremos nisso. Porque, na realidade, a idolatria não necessariamente vai negar a existência de Deus, ou que Ele é poderoso. Mas a idolatria também significa coisas, situações, circunstâncias, objetos, pessoas, propósitos desejos ocuparem o nosso coração em detrimento do nosso Deus querido, que deve habitar e reinar em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.